Olá, jovem! Você sabia que esse podcast é patrocinado por você? Sim, você mesmo, que gosta aqui do Olá Gabs e quer que esse podcast continue? Por R$19 por mês, você recebe aí na sua casa um adesivo do podcast e também tem acesso ao canal fechado do nosso Discord, onde eu posto spoilers, eu posto o que vem por aí no podcast e muitas vezes até alguma angústia minha e peço conselhos da galera. Enfim, gosto de conversar bastante por lá. Para você me apoiar, é só você clicar no link que tem aqui na descrição do Apoia-se e apoiar esse projeto, né? Ajudar ele a continuar. Essa grana eu vou usar para bancar os custos aqui do podcast, de ferramentas, edição e tudo mais. Se você não quiser ou não conseguir apoiar por mês, tem um link de uma chave Pix para você mandar qualquer valor. Nesse caso, se você fizer isso, me manda uma mensagem nas redes sociais para te mandar um adesivo, tá? Agora, bora lá para o nosso episódio. No final de fevereiro de 2020, aquela época onde Covid estava pegando com mais força aqui no Brasil e muitas empresas, pessoas e órgãos públicos estavam pensando o que deveria ser feito, o que não deveria, eu recebi a notícia da empresa que eu trabalhava na época que não era mais pra gente ir pro escritório e que dali pra frente o trabalho seria 100% remoto. Os meses seguintes não foram nada fáceis. A gente ficou preso em casa, um monte de pessoas morreram por causa do Covid e complicações e era notícia ruim o tempo inteiro. Aqui, nessa enxurrada de negatividade, teve uma coisa que aconteceu e que mudou a minha vida. Eu percebi que eu não precisava ir pro escritório todos os dias para trabalhar. Por mais que seja óbvio dizer isso hoje em dia, na época, para mim foi uma revelação. Depois de um período de adaptação inicial, eu me dei conta de que conseguia fazer todo o trabalho que eu fazia no escritório, só que em casa. Não precisava pegar trânsito, gastar gasolina e me estressar. De repente, eu tinha mais tempo para mim, para minha família, e não precisava organizar a minha vida e rotina em torno dessa ida diária ao escritório. E eu sei que essa situação não foi a mesma para todos. Muita gente não tinha espaço para trabalhar direito em casa e outros não receberam o suporte necessário da empresa para essa mudança. E não só o espaço, né? Algumas pessoas moram com muita gente em casa, familiar, parente, às vezes amigo, e pode ser difícil dividir quando todo mundo está em casa. Apesar de eu também não ter o espaço ideal, afinal eu trabalhei esse tempo todo numa mesa de jantar de vidro que ficava na nossa sala em um apartamento apertado, aos poucos eu fui me dando conta do quanto aquela mudança estava sendo positiva para mim. Essa ida e volta ao escritório e tudo que vinha junto com ela meio que tirou um peso das minhas costas. E esse período maluco acabou impactando pessoas de maneiras que elas não me imaginavam. Como as empresas começaram a contratar remotamente, né, 100% das suas vagas, pessoas que trabalhavam no interior do Brasil e tinham dificuldades de conseguir emprego, porque muitas vezes acabavam dependendo do mercado local, tiveram a oportunidade de se candidatar e conseguir trabalhar em empresas de grandes capitais. O mercado de tecnologia aqueceu bastante nesse período, com o remoto se tornando a maneira padrão de contratação das empresas do mundo todo. Gente que antes não considerava trabalhar para fora começou a perceber que dava. E o resultado disso foi que muitas pessoas que nunca tinham tido uma experiência profissional internacional conseguiram vagas de trabalho para empresas dos Estados Unidos e da Europa, recebendo salários extremamente atrativos, trabalhando em projetos diferentes e tudo isso sem ter que sair de casa. Não foi um momento tão fácil para empresas brasileiras nesse sentido, que perderam muitos talentos nesse processo e tiveram que se adaptar do jeito que deu. Acelerando o tempo agora para novembro de 2023, momento em que eu gravo o episódio, a pandemia abrandou, o lockdown acabou faz tempo e o remoto. Como tá? Para muitas pessoas e empresas, foi só o lockdown acabar que tudo voltou ao, entre aspas, normal. Ou seja, ir pro escritório todo dia. Teve Big Tech querendo forçar o retorno presencial e algumas efetivamente forçando, mas não sem ter que lidar com bastante gente recusando e se demitindo. Teve outras que anunciaram que trabalhariam em um modelo híbrido, onde as pessoas podem trabalhar de casa e vão pro escritório só um dia ou outro por semana. É importante a gente lembrar que nesse período todo, né, a gente também passou por uma desaceleração do mercado em tecnologia em contratações, levando muitos a acreditarem que existia algum tipo de bolha na área. Em maio desse ano eu gravei um episódio do podcast chamado O Fim da Bolha em Tecnologia, onde ouvimos a opinião de vários profissionais de diferentes áreas sobre o momento que estávamos, ou talvez até ainda estejamos, vivendo em tecnologia. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa aqui com relação ao trabalho remoto. Desde o começo do ano eu tenho ouvido relatos de que as ofertas de trabalho remoto vêm diminuindo e algumas pessoas acreditam que em breve nós iremos voltar ao que a gente tinha antes
antes da pandemia, onde ir para o escritório todo dia era a norma e o remoto total era uma realidade apenas para algumas poucas pessoas e empresas. Hoje, vamos ouvir o ponto de vista de 8 profissionais diferentes aqui. Entre essas pessoas, temos programadores, recrutadores, gente de diretoria e do meio da educação. A ideia é ouvir perspectivas diferentes e no final a gente vê se consegue tirar alguma conclusão do momento que vivemos. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, o fim do trabalho remoto em tecnologia. E nós vamos começar ouvindo a opinião do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, que também é Android Engineer na Disney e vive lá em Amsterdã. Olá, Gabs! Meu nome é Lucas Montano, do canal Lucas Montano. Vamos ver se eu posso contribuir para esse assunto sobre diminuição nas vagas completamente remota. Inclusive, eu estava produzindo um vídeo sobre o assunto, né? Eu trabalho remotamente já fazem 3 anos. Então, desde a pandemia, eu vim para cá em 2018 para a Holanda trabalhar numa startup. E durante a pandemia, eu troquei de empresa. Então, eu passei no processo seletivo da Disney e entrei lá como Senior Android Engineer. E isso foi durante a pandemia. Então, eles me mandaram os equipamentos, tudo, e eu comecei remoto já. A Disney não é uma empresa 100% remota, mas eu posso dizer que sim, eu estou trabalhando 100% remoto há 3 anos. E eu vejo muitas pessoas que conseguiram um emprego remoto mais ou menos no mesmo período, ou até o ano passado a gente também viu muita gente conseguindo emprego remoto. Mesmo depois de já ter tido uma onda de layoff, né, várias ondas, na verdade, em todos os lugares do mundo. E o que isso fez, na verdade, foi paralisar um pouco o processo de contratação. Então, a gente não viu só layoffs. A gente viu, por exemplo, hiring freezing, que seria congelamento de contratações, e também congelamento de promoções. É isso que a gente tem visto na nossa área nos últimos, 18 meses. E o que isso faz é basicamente mudar um pouco a dinâmica que a gente tinha no início da pandemia, onde todas as empresas estavam correndo para oferecer os seus produtos de forma digital no streaming, as startups estavam competindo por mercados, tentando derrubar os incumbentes. As empresas da Manga, né, a Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google, estavam todas elas competindo por talentos. Teve o boom da inteligência artificial, teve vários booms que aconteceram, que fez com que o nosso mercado inflasse, né? E todo esse cenário mudou. E essa dinâmica mudando, e agora eu poderia dizer que talvez a gente como profissional, a gente está com menos poder de negociação, faz com que as empresas também busquem outras formas, tanto de fazer layoff. Então, eu vi muitas empresas que mudaram essa política de RTO, de Return to Office, para obrigar as pessoas a voltar para o escritório, para não precisar demitir aquelas pessoas que eles sabiam que iam pedir demissão, se eles obrigassem a voltar para o escritório. Então é esse tipo de dinâmica que eu tô falando que mudou. A partir do mês passado, eu comecei, isso é a minha percepção, tá? Mas eu comecei a observar muitas vagas que diziam ser fully remote, 100% remoto, mas com um detalhe bem especial que é apenas nos Estados Unidos, ou apenas na Holanda, apenas na Inglaterra. Empresas ofertando vagas remotas, mas tu precisa morar no país. Isso é um outro fenômeno que a gente vai ter que pensar a respeito. Então, eu acredito que vai melhorar, que a gente vai ver novamente empresas investindo no trabalho remoto quando o investimento em tecnologia voltar a acontecer. Então, Q1 de 2023, a gente viu o menor investimento que a gente já teve em termos de VC em startups. E eu tô falando de todos os tipos de startups, desde o early stage, aquela que está começando, até aquela que já passou por rodada de investidores anjos e já está no Series A, Series B. A gente teve agora no pior patamar de investimento. Muitas das vagas remotas são em startups competindo por talentos e oferecendo remoto. Então isso também derrubou oportunidades remotas. Se a gente começar a perceber uma retomada de investimento em startups, eu acredito que a gente também vai conseguir ver uma retomada na oferta de vagas remotas. Então sim, eu acredito que vai melhorar daqui para frente quando melhorar também os investimentos. E não, eu não acredito que os juros vão ficar altos por mais 5 anos. Mas essa é a minha opinião, eu não sou economista, mas é só a minha opinião mesmo. E tu pode levar pro banco, não. Mas antes das coisas melhorarem, eu acho que a gente vai sim ver uma retomada um pouco diferente do trabalho remoto. Com mais vagas remota, mas limitando da onde tu pode trabalhar. Tanto porque muitas empresas, principalmente as grandes, sofreram para fazer layoff em mercados que eles não tinham um conhecimento, um know-how de como fazer RH. Eu tenho alguns exemplos, como por exemplo a Meta e a Uber,
Unilever, que aqui na Holanda tiveram dificuldades em fazer layoffs por conta das leis trabalhistas, por conta deles não terem um conselho de RH que eles deveriam ter tido. Então, eu acho que nessa primeira retomada do trabalho remoto, a gente vai ver tanto empresas limitando da onde tu pode trabalhar por questões burocráticas, por mitigar risco trabalhista, como também a gente vai ver uma limitação por questões governamentais, políticas de investimento que vão pedir que as empresas ou exigir que as empresas reinvistam em geração de emprego no país onde esse investimento está sendo feito. E é isso. Mas eu tô otimista, cara. Eu tô otimista. Eu também tô otimista, Montano. Obrigado por compartilhar aí o seu ponto de vista com a gente. Uma coisa que eu não tinha pensado nesse cenário todo e que o Montano pontuou aqui é, com certeza, a diminuição de ofertas de trabalho completamente remoto está diretamente relacionada à diminuição do investimento em startups que tivemos esse ano. Isso porque a maioria das startups geralmente não tem grandes escritórios, que nem empresas como Google, Facebook e outras empresas de médio porte. Na verdade, a grande maioria de startup geralmente nem escritório tem. E se tem menos startups surgindo, recebendo investimento e contratando gente, consequentemente a gente vai ter menos vagas nesses lugares, que era uma grande fonte de ofertas de trabalho remoto. Vamos ouvir agora a opinião do Leandro Baptista, gerente de sourcing que trabalha na Baires Dev, recrutando gente no mundo todo, e ele tá falando de São Paulo, capital. Olá, Gabs, tudo bem? Bem, falando de vagas remotas, eu acho sim que elas diminuíram, principalmente olhando para a senioridade, né? Quando a gente olha para vagas de júnior ou dependendo até da área como um todo. Por exemplo, eu que tenho background em marketing, vejo que diminuíram bastante. Eu vejo que a área de tecnologia foi super afetada, mas se você olhar para marketing, o negócio ficou pior ainda. E eu acho que isso tem muito a ver com duas coisas. Primeiro, o entendimento de que as empresas só foram para o remoto forçadas por conta da situação da pandemia. E muitas delas não tinham estrutura nenhuma para poder continuar com o remoto, né? A gente sabe que não dá para só virar essa chavinha e tudo na empresa vai ser resolvido. Existe muito preparo, a liderança tem que estar preparada para ter um time remoto. Precisamos de ferramentas para conseguir gerenciar um time remoto e garantir resultados. E é necessário muita confiança que muitas empresas não têm. Quando a gente olha para a situação de não ter mais o imperativo da pandemia, isso se tornar, entre aspas, opcional, a gente vê que muitas empresas voltaram atrás. Sem o preparo e sem o incentivo obrigatório da pandemia, eu vejo que era um pouco natural que muitas empresas fossem dar para trás. E a gente pode somar ainda isso, os layoffs, com mais oferta de profissionais na área. É mais fácil encontrar gente que esteja disposta a trabalhar de maneira presencial. E a gente tem que lembrar também que muitas empresas têm investimentos imobiliários gigantes. Então, para elas fazem todo sentido, todo o ecossistema que o trabalho presencial requer. Então, ir para o remoto seria jogar contra os próprios interesses dela. Então, eu acredito que essas são as principais razões. E considerando elas aqui, posso chegar numa conclusão que eu não acredito que isso vai melhorar no sentido de ter mais empresas no modelo 100% remoto. Acredito que no máximo a gente vai ter aí empresas híbridas, aquelas que querem ser um pouco mais competitivas de um lado de recursos humanos podem tentar ser híbridas, mas no geral eu não vejo a gente tendo um boom assim como teve antes de vagas remotas. Agora, olhando para o mercado internacional, eu vejo uma coisa diferente. Eu vejo as empresas entendendo cada vez mais o poder de contratar de qualquer lugar do mundo. Vejo que isso tem saído de grandes empresas e indo até para empresas médias e pequenas. Então vejo isso acontecendo de uma maneira mais acentuada. Então acredito que a contratação internacional, principalmente remota, acho que vai crescer ainda bastante e que por isso a gente vai ter muita gente aqui no Brasil recebendo essas ofertas de empregos do remoto para o exterior. Existia um certo medo de algumas empresas lá fora também de contratar profissionais internacionais, mas eu vejo que a cada dia mais esse medo vai se desvanecendo e a gente vai tendo mais empresas que estão disponíveis e dispostas a contratar gente de qualquer lugar do mundo. Então eu tenho a impressão que, embora remoto dentro do mesmo país, pode ser que vai caindo, pelos motivos que eu já pontuei. O remoto internacional eu imagino que vai crescer e quem tiver aí preparado com o inglês e se preparando tecnicamente para concorrer internacionalmente, vai sair na frente e vai conseguir sim continuar trabalhando remoto, trabalhando de casa, dessa vez, quiçá, ganhando em dólar, euro ou libra.
O Leandro levantou um ponto importante aqui. A grande maioria das empresas não estava preparada para o remoto quando a pandemia chegou. Não fizeram questão nenhuma de tentar se adaptar e ainda por cima continuaram aplicando o mesmo modelo de trabalho com as pessoas em casa trabalhando remotamente. O meu sogro, por exemplo, é uma pessoa que sofreu bastante nessa época. Em 2020, ele trabalhava em um grande e tradicional banco de São Paulo e quando a pandemia bateu, foi um dos períodos em que ele mais se estressou em toda a sua vida profissional. E só para constar, ele não trabalha com tecnologia, ele é da área financeira. Para começar, assim como muita gente, ele não tinha um espaço legal para sentar e trabalhar em casa. Ele teve que se adaptar, trabalhando em uma mesa de jantar que ficava na sua sala, bem parecido comigo. Só que teve algumas outras coisinhas a mais aí. A empresa não mandou computador para ele e nenhum tipo de equipamento. O trabalho, entre aspas, normal, quando ele ia para o escritório, ele trabalhava usando um desktop, aquele computador, né, que fica em cima da mesa, que tem o gabinete, o monitor separado. Tudo que a empresa fez nesse sentido, para que ele pudesse trabalhar de casa, foi providenciar o acesso a uma VPN para que ele se conectasse do seu computador para o computador do trabalho. Ele tinha uma posição gerencial e nunca tinha trabalhado remotamente em mais de 30 anos de carreira. Logo, ele não tinha experiência com isso. Ou seja, no tempo que ele trabalhou remoto, ele não recebeu nenhum equipamento, suporte ou treinamento para conseguir performar bem de casa. A gente não tá falando de empresinha não, tá? É de banco bilionário que jorra dinheiro há décadas. Nesse período, ele foi cobrado e pressionado para ter os mesmos resultados trabalhando em péssimas condições e o nível de estresse dele foi lá pro alto. Para você ter uma ideia, ele chegou a quebrar um computador na porrada porque um dia não estava conseguindo acessar a VPN e acabou tendo um surto de raiva. Nada saudável. Por mais que o trabalho remoto tenha sido extremamente positivo para mim, eu entendo que muitas pessoas passaram por uma situação parecida e até pior nesse período, onde as empresas, ao invés de tentarem se adaptar, investir e tudo mais, continuaram tentando fazer as coisas do mesmo jeito, só esperando a hora de fazer todo mundo voltar para o escritório. Que hoje a gente sabe que foi um período bem longo, ainda mais para quem estava trancado em casa o tempo todo. Vamos ouvir agora a opinião da Roberta Verde, que é diretora de tecnologia no Stack Overflow e fala de São Paulo. De fato a gente está observando um movimento de retorno ao office, né, ao escritório, normalmente numa modalidade de trabalho híbrida, né, o que significa em que os funcionários eles precisam ir ao escritório, estar fisicamente presentes no escritório alguns dias da semana ou do mês, mas não 100% do tempo. Na minha visão, essa modalidade híbrida ela veio como opção exatamente porque as empresas temeram a reação dos seus funcionários, dado que ainda existem empregos, sim, full remote por aí. No nosso mercado, que é altamente competitivo, e são poucos, mas ainda há vagas completamente remotas para quem gostaria de permanecer trabalhando de casa, né, ou não precisar ir até o escritório. Não existe, é importante frisar isso, não existe nenhum estudo conclusivo que diga que o retorno ao trabalho no office, né, no escritório, ele é benéfico para a produtividade. Não existe. A ciência não nos deu esses dados ainda de forma conclusiva, até porque definir o que é produtividade é difícil, complicado. Você precisaria de métricas e de técnicas muito precisas em diferentes empresas, de diferentes tamanhos, etc. e tal. Mas existem alguns estudos que mostram, por exemplo, uma tendência de queda, sim, em produtividade de, especificamente, engenheiros e desenvolvedores de software. Porém, esses estudos eu acho que são controversos por dois motivos, né? Primeiro, como eu já citei, porque é difícil definir exatamente o que está falando quando a gente trata de colaboração e de produtividade. Segundo, que muitos deles foram feitos na época da pandemia, quando qualquer pessoa que trabalhasse remoto, eu inclusive trabalhava remotamente 10 anos trabalho remotamente, muito antes da pandemia, todo mundo sentia uma queda na produtividade porque, bem, estávamos passando por um grande trauma coletivo global, né? Não tem como não deixar esse evento afetar nossa produtividade. Eu acho que existe um outro fator que dificulta um pouco a visão desses executivos e, enfim, que dificulta a adoção do trabalho remoto, que é nem todas as empresas sabem como fazer o remoto funcionar. Fazer o remoto funcionar requer uma dedicação e práticas específicas, principalmente de comunicação e colaboração. Eu acredito também fortemente que se encontrar pessoalmente é uma forma muito poderosa de estabelecer laços interpessoais com as pessoas com quem a gente trabalha. Não à toa, a grande maioria das empresas 100% remotas promovem ainda assim algum tipo de encontrão, de meetup anual ou semestral, para que as pessoas se vejam cara a cara. Mas o intuito é muito menos de trabalhar e fazer reunião e colaborar, e muito mais de fato estabelecer
fortalecer esses laços interpessoais que são mais difíceis de fortalecer quando a gente só interage por meio de uma tela. Em suma, eu acho que, de fato, assim, a gente está vendo um apetite um pouco menor para trabalhos 100% remotos, né? A gente está vendo muitas empresas estimulando seus funcionários a voltarem para o escritório, Big Techs principalmente, em especial nesse modelo híbrido que eu mencionei, inclusive algumas delas, como é o caso, eu acho que recentemente da Amazon e do Google, condicionando promoções de carreira a uma assiduidade ao trabalho presencial. Então, isso para mim é muito de pânico, medo e desinformação por parte da liderança dessas empresas. Eu acho que simplesmente um resultado de não conseguir efetivamente gerenciar ou implementar boas práticas de trabalho remoto, que, como eu falei, são não só possíveis, como já foram feitas em muitas empresas que adotaram trabalho remoto há muito mais tempo, mas realmente é uma realidade de que essas vagas estão diminuindo nesse período pós-pandemia. De novo, eu acho que a pandemia ela mostrou para as empresas que é possível trabalhar de forma remota, que é possível ter acesso a um pool de talentos global, digamos assim, mas com a pandemia veio também, de fato, um período muito traumático, muito difícil, em que a produtividade das pessoas em geral caiu e, infelizmente, muitas empresas condicionaram isso ao remoto e não às suas próprias deficiências na implantação de práticas eficientes para trabalho distribuído e remoto. E quando a Roberta fala que trabalha há tanto tempo remotamente e que funciona, a gente está falando do Stack Overflow, que, caso você não conheça, é um dos sites mais utilizados por programadores e profissionais de tecnologia para tirar dúvida, para encontrar recursos e uma comunidade muito vibrante de tecnologia no geral. Ou seja, o remoto funciona se as pessoas ou empresas quiserem fazer que ele funcione. E aí a gente tem N variáveis envolvidas. Vamos ouvir agora a Andresa Mendes, que é cofundadora do Job Interview Pro. Ela está mais do lado dos recrutadores e fala de Recife. Olá, Gabs! Sobre a diminuição de ofertas de vagas remotas, eu acredito que, num geral, sim, houve essa diminuição, mas eu acho que a gente tem uma barreira de divisão quando a gente fala de vagas no Brasil, que a localidade dessas vagas auxilia muito nesse balanço de diminuição e de oferta. Então, lugares em que a cultura de trabalho remota já era grande antes da pandemia, essa diminuição é pouca. Não é pouca, é menor do que a gente nota em lugares que não tem. Então, por exemplo, muitas empresas foram forçadas a entrar no trabalho remoto por conta da pandemia, mas isso não teve preparação, então só foi. E não sei se houve esse grande empenho de construir uma cultura de trabalho remoto, de entender, porque o trabalho remoto não é só, cada um trabalha aí da sua casa e é isso, né? Existem ferramentas para você manter o time unido, para você manter o time funcionando sem necessariamente precisar de um microgerenciamento. Então, o que eu tenho observado é que muitas vagas estão oferecendo o trabalho remoto como um benefício. Você pode trabalhar um dia de casa, oferecendo isso como um benefício. Então, eu tô vendo muito isso, principalmente aqui no Brasil. Mas, eu acho que o maior questionamento é isso. As empresas, elas não se prepararam 100% ou não se adaptaram ao trabalho remoto. Então, eu tenho duas experiências diferentes com empresas remotas. Então, eu trabalhei numa empresa onde ela sempre foi 100% remota, desde antes da pandemia. Então, tudo funcionou. Então, por exemplo, tem pessoas que eu trabalhei por anos e não conheci pessoalmente. E tudo sempre funcionou, porque a empresa foi construída já com essa ideia de time distribuído, trabalho remoto. E já tive uma experiência com uma empresa que ela foi forçada a entrar no remoto. Então, não era remoto. Então você percebia essa diferença. Funcionava de uma forma que era só as pessoas não estão aqui fisicamente no escritório, ou quando a gente pensa em atividade, pensa em alguma coisa, a gente pensa em fazer uma coisa presencial e não pensa, eita, o pessoal que não tá aqui presencial, como é que acontece? Então acho que passa muito por isso e exige muito uma adaptabilidade que nem toda empresa tá disposta a isso. Com a pandemia e essa forçada, vamos chamar assim, de entrar ao trabalho remoto, eu acho que o profissional, ele teve um aumento no seu poder de escolha. Claro que, infelizmente, não são todas as áreas, mas algumas áreas tiveram um aumento nesse poder de escolha. Muitos profissionais, eles podem ter essa opção de eu só quero uma vaga remota, ou pensar nesse caso. Quando a gente fala sobre o futuro, eu acredito que empresas que entendem essa questão dessa mudança que aconteceu com a pandemia, então a gente teve muitas pessoas que começaram a prestar mais atenção no custo de vida e flexibilidade. Então,
Então, eu não preciso estar dentro do escritório, sentada na minha cabine, olhando para o meu computador para entregar o meu trabalho, para ser uma pessoa produtiva. Esse maior poder de escolha do profissional, eu acho que empresas que entenderem que isso é um ponto muito importante para trabalhador, para produtividade, para fazer com que o time funcione, elas vão se tornar mais competitivas no mercado, tanto para atrair talentos quanto para reter os seus talentos. Concordo com a Andresa, eu acho que as empresas que conseguirem ter o trabalho remoto, ou pelo menos híbrido, né, terão uma vantagem estratégica com relação à contratação e retenção. É como eu falei lá no início desse episódio, eu mudei completamente a minha visão sobre ter que ir para o escritório todos os dias depois do fenômeno aí do remoto durante a pandemia. E eu, enquanto puder, não volto para o trabalho presencial 100% do tempo. Claro que eu posso mudar de ideia um dia, mas eu tenho certeza que assim como eu, muita gente escolhe isso também. Vamos ouvir agora o Daniel Romero, que é Platform Engineer, falar de Fortaleza. Olá, Gabs. Eu acho que, no geral, as vagas remotas diminuíram. Quando falo no geral, me refiro ao mercado de trabalho como um todo. Se removermos a área de tecnologia dessa equação, dá para notar uma queda absurda nas vagas remotas, se comparar com as ofertas e propagandas do mesmo período em 2020. As razões para isso são muitas, e o que consigo perceber nas bolhas que frequento é que tanto empresas como pessoas não estavam preparadas para uma mudança repentina na rotina e forma de trabalho. O setor imobiliário foi bastante afetado com a quantidade de escritórios vazios entre 2020 e 2022, e agora quem levou prejuízo quer recuperar de alguma forma. Outros pontos foram as falhas de comunicação, pessoas que não estavam acostumadas a utilizar ferramentas como Slack e Zoom para se comunicar em 90% do tempo, tiveram a impressão errada de que uma comunicação remota não funcionava. Nesse momento, temos uma volta forçada ao trabalho presencial, e não creio que isso vá se sustentar na corrida de longo prazo. A insatisfação com a falta de flexibilidade pode e vai subir a níveis alarmantes em algum momento. Então, acredito sim que vai melhorar nos próximos anos. As ofertas de trabalho remoto no geral devem voltar a ganhar força em algum momento. Agora, olhando de volta apenas para a área de tecnologia, eu não consegui perceber uma desaceleração nas ofertas remotas. Muito pelo contrário. Não só continua em alta, como agora tem uma novidade, que é a semana de trabalho de 4 dias. Mas isso é um papo para outra ocasião. Valeu! E é por isso que é legal a gente ouvir pessoas de diferentes lugares e pontos de vista. Na percepção do Daniel, a oferta do remoto em tecnologia não diminuiu tanto assim. Provavelmente ele está olhando mais para o mercado internacional, já que trabalha o modelo remoto para empresas de fora há um tempo, e com certeza isso impacta a visão que ele tem. E sobre a semana de trabalho de 4 dias, esses dias eu perguntei se as pessoas conheciam alguma empresa aqui do Brasil que já tinha adotado esse modelo, e a única que me falaram foi a Fbank, empresa que inclusive eu conheci recentemente. É uma fintech lá do interior de Minas, de Ouro Preto. Inclusive, logo mais vem episódio com eles aqui. Eles já trabalham só 4 dias por semana faz 1 ano e meio. Será que isso ainda vai se tornar uma realidade? Mas, voltando ao assunto do podcast, vamos ouvir agora a Júlia Bordignon, também conhecida como Space Coding nas redes sociais. Ela é consultora em desenvolvimento back-end e é de Florianópolis. Olá, Gabs! Quanto ao número de vagas, eu não sei te responder porque eu não estou olhando para os números, mas sim eu tenho percebido que a confiança das empresas nos desenvolvedores, principalmente, diminuiu muito. Justamente pelo momento em que o trabalho remoto foi colocado, foi no momento de pandemia, às pressas, onde estava todo mundo estressado, triste, numa crise econômica, assim, de saúde mental, e todos esses fatores, eles afetaram a nossa produtividade. E não é a nossa produtividade em casa. Se a gente estivesse no presencial, essa produtividade também teria sido afetada. E por esses e vários outros motivos, como não ter uma cultura remota, eu acredito que a gente está voltando para o presencial justamente por causa disso. E eu falei em confiança, né? Por que eu falo em confiança? Por que estão perdendo a confiança? Porque para mim, a confiança é um dos pilares do trabalho remoto. A minha única experiência presencial foi em estágio, e quando eu fui efetivada, ficou impossível de dar conta de estudar e trabalhar por causa do deslocamento, né? Estágio a gente tinha 6 horas, na efetivação a gente vai para 8. Na empresa que eu trabalhava, não tinha trabalho remoto. Era uma empresa 100% tradicional, em tempos tradicionais, bem antes da pandemia. E eu precisei conquistar a confiança do time, da liderança, para ser liberada para trabalhar remoto. Isso implicou muitas coisas. E para batalhar pela minha primeira vaga remota, a primeira coisa que eu fiz foi analisar o perfil do meu empregador. Eu sempre fui analítica, analisar as pessoas, entender o que elas esperam
de mim. E naquela época eu percebi assim, não, tô numa empresa de gestão tradicional. Se eu for pro remoto, o meu líder, o meu chefe, o dono da empresa, ele vai querer que eu esteja disponível no período acordado em contrato, das 8 ao meio-dia, da 1 às 6, tendo ou não tarefas para desenvolver. E indiscutivelmente eu me fiz presente e disponível nesse horário, e isso já fez com que o trabalho remoto funcionasse, porque ele queria a disponibilidade do presencial no remoto. E não só isso, né? Eu tive que trabalhar muito. A comunicação foi uma coisa essencial. Era muito importante manter todo mundo informado sobre o andamento das minhas tarefas, do impeditivo, das minhas ausências e qualquer coisa que me atravessasse, que me tornasse indisponível naquele horário comercial. E mais uma coisa que eu fiz, que muita gente vai virar o olho, mas que pra mim hoje eu vejo como algo fundamental pra fazer essa manutenção da confiança, né? É a câmera aberta. Eu sempre entrei, sempre vou entrar em reuniões de câmera aberta. É preciso lembrar que existem pessoas por trás de um nickname, por trás de uma foto, por trás de uma conta em um canal de comunicação. Existe um ser humano e não é um bot. Eu não sou um bot que produz código. E é claro que a gente não pode esquecer que o que mais vai pesar na hora de medir o nosso trabalho remoto ou presencial é a produtividade. Afinal, é sobre gerar lucro para o empregador. Ele não quer pagar para a gente ficar jogando no computer, entendeu? Então, eu precisei, através da constância nas minhas entregas, mostrar que a produtividade, ela não foi impactada. E muito pelo contrário, eu estava muito mais feliz, muito mais motivada trabalhando de casa. E eu quero adicionar também que eu não defendo essa cultura super inflexível, essa gestão inflexível, mas hoje eu tenho a maturidade de fazer essa leitura, de comunicar minhas intenções, de entender quais são as expectativas do empregador, de comunicar o que é bom para mim, conseguir negociar o melhor para os dois lados. E no caso do trabalho remoto, para as empresas que não têm essa cultura, é muito importante ter essa sensibilidade de entender como se colocar, como trabalhar com essas pessoas no remoto, ou senão o remoto não funciona. Então, o remoto, ele vai também ser mais inflexível. E se tu quer trabalhar no remoto, essa é uma das estratégias que eu apliquei para me manter no remoto desde então. Eu nunca mais voltei para trabalhar no presencial. Até visito às vezes a firma no presencial, mas eu desde então trabalho no remoto. Eu entendo que o presencial ele é fundamental para a gente desenvolver soft skill, principalmente se é o teu primeiro emprego na vida. A experiência presencial, ela vai nos mostrar como lidar com pessoas nos dias bons, dias ruins, problemas, objetivos de vida, enfim. No remoto a gente tem um pouco dessa desconexão, a gente não lida com pessoas e a gente vai esquecendo que existem pessoas por trás das fotos. Eu bato muito nessa tecla. É o que eu mais sinto de diferença do remoto para o presencial. O tratamento muda, a sensibilidade muda. E na minha experiência presencial eu aprendi a fazer essa leitura, aprendi a gerenciar essas situações, aprendi a me comunicar como eu sinto, quais são os meus objetivos de vida junto com a empresa. E não só isso, né? Aprendi a me comunicar tecnicamente com os meus colegas de desenvolvimento. Também era muito fácil acessar outros setores para trocar ideia, fazer essa troca com diferentes áreas. E tudo isso foi, assim, sensacional, essencial, fundamental quando eu me coloquei na proposta do remoto. Ter essa flexibilidade de comunicação com diversas áreas. Mas, quanto ao futuro, com certeza eu acredito que cada vez vai ficar mais popular esse formato de trabalho, mas a gente precisa, dessa vez, pensar em como preparar a cultura da empresa para ir para o remoto, não fazer mais às pressas e ter muito diálogo, muita comunicação. Inclusive, eu proponho muito a reflexão. Se tu é gestor e tá dizendo que o remoto não funciona, me diz por quê. É porque os devs não estão produzindo. Ele não está produzindo por quê? Ele tem infraestrutura para trabalhar de casa. Tu sabe o que motiva essa pessoa a produzir? Ela se identifica com o que ela está codando? Ela precisa de ajuda? Ela tem medo de pedir ajuda? Será que a gente tem um espaço seguro no online para que ela expresse suas dúvidas? Será que forçar um presencial resolve? Eu sou muito defensora do remoto e também sou muito defensora de entender o ser humano que está por trás do código. Mas também tem lição para quem é prestador de serviço como eu. Se o meu líder está dizendo que eu não produzo, por que ele acha isso? Como que eu posso ser mais clara na minha comunicação para ele entender o que eu faço? O que eu não estou deixando me fazer entender? A gente também precisa fazer esse exercício, não é só culpa do empregador. Nós também temos que nos esforçar para comunicar nossas intenções, nossas dificuldades, nossos problemas. E no presencial, só porque a gente vê o funcionário na frente do computador, parece que isso basta. Mas com o trabalho remoto, muitas camadas de discussão são abertas. A gente fala de motivação, de confiança, de comunicação. Eu acredito que elas precisam amadurecer muito para que exista coordenação no trabalho remoto, e não só no remoto. Isso já
já deveria estar sendo discutido no presencial para que o presencial funcione. E é claro, né, a gente precisa se entender como indivíduo também. Será que eu funciono no modelo de trabalho presencial? Será que eu funciono melhor no modelo de trabalho remoto? E aí eu abro essa discussão para várias coisas, né? O CLT, será que ele funciona? Será que eu gosto de trabalhar das 8 ao meio-dia, do meio-dia a tarará? Ou será que eu preciso de mais flexibilidade? Será que o modelo PJ é um formato mais interessante para mim? Autoconhecimento, a gente tem que descobrir quais são os formatos que a gente funciona, melhor trabalha, melhor produz, para poder comunicar isso para o nosso empregador ou para o nosso cliente. Obrigado, Gi, por mandar a sua opinião. E tem uma coisa que ela falou aí que eu acho legal a gente ressaltar. Nem todo mundo vai conseguir escolher a vaga de trabalho que tem um modelo que mais se adequa ao que você espera, seja presencial, remoto ou híbrido. E nesses casos, é muito importante que a gente tente entender as pessoas, perceber o que elas esperam de você e se adaptar do jeito que a gente conseguir. E assim, por mais que as situações muitas vezes não sejam do jeito que a gente quer, a gente tem que entender que quando a gente fala a empresa opta por modelo X ou Y, a empresa na verdade são pessoas. E muitas das pessoas que estão na posição de poder e escolhem a volta ao presencial ou algo do tipo, também de alguma forma estão com medo de perder seus empregos, de falirem as suas empresas e por aí vai. Decisões erradas ou precipitadas, na maioria das vezes não são tomadas simplesmente porque a pessoa é malvadona. Essa pessoa pode só não saber lidar com certas situações mesmo e por isso prefere ir pelo caminho que se sentem confortáveis ou que acreditam ser o melhor. Que, em alguns casos, pode ser: vamos trazer todo mundo para o escritório, porque eu acho que vai ser a melhor coisa. Eu posso decidir isso, então eu vou fazer isso. E eu vou te dizer que quando você é a pessoa que está na posição de poder e tem que fazer uma escolha que tem que ser a certa, bem, você vai fazer o que acredita que é certo, custe o que custar. Bem, vamos agora ouvir aqui a opinião de um convidado ilustre, Gustavo Guanabara, professor lá do Rio de Janeiro. Olá, Gabs, tudo bem? Participando aí, tentando dar meu centavo de colaboração, eu tenho uma opinião bem formada em relação a essa coisa das vagas remotas diminuindo. Sim, as vagas remotas diminuíram mesmo. Na minha opinião, vão continuar diminuindo, só que agora bem menos, até se estabilizar no meio termo. Mas você pergunta, pô, mas como assim? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu sou o cara dos pensamentos paralelos. Eu vou utilizar um paralelo com a minha principal área de atuação atual, que é a educação. Antes da pandemia, o principal modelo formal de educação era o presencial. Você era obrigado, né, na maioria das vezes, a ir para sua instituição de ensino e sentar lá e assistir a aula e tudo mais. Antes da pandemia tinha essa possibilidade. Essa era a principal possibilidade. Claro que a educação à distância existia, mas era muito menos incipiente. Aí tudo parou, né? Veio a pandemia e a gente precisou se manter protegido, né? Eu, por exemplo, fui afetado pessoalmente. Logo no início da pandemia eu peguei Covid, foi péssimo pra mim, mas depois eu acabei ficando protegido em casa. E aí a educação à distância se tornou a única opção na época. Então você pensa, não, mas então a educação formal acabou? Não, só não tinha mais a opção de estudar presencialmente. A educação à distância é o melhor modelo? É a melhor maneira de estudar? Depende. Para alguns sim, para outros não. Tem gente que consegue se adaptar e tem gente que não consegue se adaptar. Porém, naquela época era a única opção. Não tinha outra opção a não ser estudar à distância. Tinha outra opção, que era não estudar. O mesmo aconteceu com o trabalho. O principal modelo formal antes da pandemia era o modelo presencial. Você saía da sua casa e ia trabalhar na empresa. E aí tudo parou. E aí você tinha duas opções. Ou você parava de trabalhar ou você ficava remoto. Então a única opção foi se tornar remoto. E assim como na educação, onde muita gente não se adaptou ao jeito de estudar à distância, também no trabalho teve gente que não se adaptou ao formato não presencial. E não se adaptou não no sentido, às vezes, psicológico, não, eu prefiro presencial. Não, tem gente que diz abertamente até hoje que prefere remoto, mas simplesmente não sabe trabalhar remoto, não consegue se organizar. Assim como na educação à distância, o trabalho remoto, ele precisa de uma coisa chamada educação, ele precisa de uma coisa chamada organização do seu tempo. E teve um monte de gente que não conseguiu. A produtividade caiu bastante em alguns setores. E, claro, as empresas perceberam isso. Nenhuma empresa está preparada para aceitar uma queda de produção. E aí acabou a pandemia e hoje a gente não está mais obrigatoriamente isolado. Agora a gente já tem a opção de voltar a escolher qual é o melhor. Mas isso não pode partir só do funcionário, isso tem que partir, né, de ambos. Então, assim como teve gente que não conseguiu se adaptar à educação à distância, teve gente que não conseguiu se adaptar ao trabalho remoto. Minha sincera opinião, né, pra gente encerrar. Qual é a melhor opção daqui pra frente? Na minha opinião, o equilíbrio. É o que a gente começou a chamar de híbrido. O ensino virou um ensino híbrido. Tem instituições de ensino que estão oferecendo
oferecendo parte dos cursos presencial, parte dos cursos online, à distância. E algumas empresas também vão começar a oferecer vagas híbridas. Parte da sua semana você vai trabalhar de casa e parte da sua semana você obrigatoriamente volta para a empresa. Qual é o objetivo disso? Tentar manter a produtividade o mais rápido possível. Eu trabalho numa empresa que há muito tempo, muito antes da pandemia, já adotava o modelo híbrido. Então, assim, era o que já tinha anteriormente. A gente agora está voltando para o mesmo modelo. Então, assim, alunos e funcionários, vocês vão ter que se adaptar, cara. É assim que funciona. Ah, não, mas eu prefiro. Tá, mas talvez a sua empresa não prefira. O contrário também. A empresa prefere o modelo remoto, mas talvez você se adapte melhor ao híbrido, talvez você se adapte melhor ao presencial. Então, é o meio termo. É a beleza da coisa. É o equilíbrio. Faz parte da evolução de qualquer ser humano, faz parte da evolução de qualquer empresa, e é isso que eu acho que vai acontecer. Espero aí que as pessoas entendam que tudo isso faz parte de uma grande evolução. Eu acho que esse ponto do Guanabara sobre evolução é bem legal, porque é como a gente já falou aqui. A grande maioria das empresas não estavam preparadas para o remoto. Tentaram se adaptar, umas mais, outras menos. Algumas deram certo, outras não. Teve uma quantidade de pessoas que aprenderam e se adaptaram ao estudo e ensino online, e outras não. No fim das contas, acabou sendo meio que um teste forçado que para alguns fez sentido. E se a gente parar para pensar, por mais que não tenha sido da melhor maneira, a grande maioria das empresas jamais consideraria um trabalho remoto em tempo integral se a pandemia não tivesse acontecido. Isso levanta debates e discussões como esse que a gente está fazendo aqui agora, e que no longo prazo, com certeza, vão gerar impacto na maneira que trabalhamos. Lembrando que empresas não são instituições místicas e abstratas. Elas são feitas de pessoas. E quanto mais pessoas entenderem que trabalho remoto ou híbrido dá flexibilidade para os funcionários e coisas que a gente não tinha antes, melhor. Vamos ouvir agora a opinião da Silvia Hartmann, que já estuda sobre trabalho remoto há bastante tempo. Ela é consultora de empresas para modelos de trabalho, é mestra pela USP, é LinkedIn Top Voice, é instrutora no LinkedIn Learning, uma pessoa que faz muita coisa. E ela fala de São Paulo. Olá, Gabs! Com certeza as vagas remotas diminuíram em vários segmentos, inclusive na tecnologia. O que me parece muito arriscado, porque afeta diretamente a atração e retenção de talentos. Profissionais querem flexibilidade. Isso não significa que cada pessoa vá trabalhar do jeito que quiser, mas que empresas olhem para a qualidade de vida das suas equipes, porque a flexibilidade, quando implementada adequadamente, aumenta muito os níveis de satisfação e desempenho. Infelizmente, estamos testemunhando um retorno massivo aos escritórios sob o pretexto da queda na produtividade. Mas não há dados que sustentem essa afirmação. Além disso, muitos estão adotando modelos supostamente híbridos em que profissionais podem trabalhar remotamente uma vez por semana, ou seja, exatamente como antes da pandemia. É uma política que logo irá perder força, porque os que praticarem poderão ser mal vistos. O que está motivando o retorno é a insegurança de gestores e gestoras que não foram treinados para liderar times distribuídos. Então viveremos uma guerra de talentos, principalmente no mundo da tecnologia, e haverá muito atrito e insatisfação nas empresas que forçarem o retorno ao presencial sem argumentos sólidos. Por outro lado, as empresas que apostarem na manutenção do remoto ou híbrido essencialmente virtual, onde não há dependência de escritórios, terão muitas vantagens competitivas. E daqui a pouco tempo, as demais terão que rever seus posicionamentos. Eu sempre digo que o modelo de trabalho ideal é aquele mais adequado ao negócio no futuro. E para fazer essa definição, é preciso se apoiar em dados, não achismos. É preciso fazer um mapeamento completo e detalhado de vários aspectos na empresa. As que perceberem logo isso, reduzirão em muito os riscos de perder talentos e resultados. A ótima notícia é que qualquer pessoa pode aprender a trabalhar e liderar no modelo remoto, híbrido ou trabalho flexível, desde que esteja disposta a isso. É bacana ouvir de alguém que entende e estuda esse assunto há bastante tempo uma frase que a gente já ouviu aqui no episódio de outras pessoas, que eu já falei também, que é: o remoto funciona se as pessoas e empresas estiverem dispostas a aprender a trabalhar direito nesse modelo. Obrigado, Silva, pela sua participação aqui, pela sua opinião. E eu tava quase fechando esse episódio quando recebi um ponto de vista de última hora da Juliana Charrud, que é diretora de engenharia lá na Stone.
Eu acho que em 2020, quando a gente viu a pandemia, de fato, eu acho que a gente acabou testemunhando uma revolução que diz respeito à flexibilidade do trabalho, né? Tem empresas que eu acho que talvez nunca teriam considerado o trabalho remoto e foram forçadas a se adaptar. E aí eu acho que muitas perceberam que podia trazer enormes vantagens o trabalho remoto. Eu acho que, para mim, a mais importante de todas que eu vivenciei é uma satisfação das pessoas. As pessoas conseguiram ter um equilíbrio muito maior, assim, de vida pessoal e do trabalho. Mas eu acho que tem todo um lado também de economia de custos operacionais que a gente viveu, né? De fato, eu acho que recentemente a gente começou a observar um movimento de algumas empresas de tecnologia pedindo para as pessoas retornarem ao escritório. E isso acho que está levando a gente a perceber, né? Ter essa percepção que oportunidades de trabalho remoto talvez estejam diminuindo. E, de fato, de certa forma, eu acredito que elas estão mesmo diminuindo, porque algumas empresas eu acho que elas estão voltando para aquele modelo pré-pandemia, mas para mim isso não é muito regra geral. Eu continuo vendo lugares, empresas, até alguns times que continuam a expandir equipes assim de forma remota, especialmente aquelas que competem, eu diria, por talentos globalmente. Então a gente sabe que, por exemplo, limitar a busca por profissionais a uma região é uma desvantagem, né, competitiva. Olha, eu pensando em geral, assim, eu acredito que a razão de algumas empresas voltarem ou diminuírem as vagas de trabalho remoto, talvez tenha inúmeras razões. Alguns argumentos que eu vi, não que eu acredite nesses argumentos, mas que eu vi já algumas empresas falando, é que a colaboração e a cultura da empresa, elas ficam mais fortes quando as pessoas compartilham lá o mesmo espaço, né, quando elas se encontram mais. Eu acho que tem um lado de algumas lideranças acreditarem que tem um pouco mais de controle sobre processos, práticas, etc., né, quando as pessoas estão dentro do escritório. Mas para mim tem todo um movimento também contrário a isso, que são pessoas valorizando bastante flexibilidade de trabalho e não se opondo, de certa forma, até a voltar ao trabalho presencial integral, né? Tem gente que tá preferindo trocar de emprego aí, que quer ter um pouco de autonomia, né? Que é o que o trabalho de remoto proporciona. Então, eu vejo esses dois movimentos, tá? E para mim, eles definem que, para mim, o futuro é que o trabalho remoto não desaparece. Talvez não seja norma aí para todo mundo, mas eu acho que se tornou vital e empresas que, de fato, querem atrair, reter os melhores talentos, vão considerar opções mais flexíveis. Se a gente for olhar o mercado global de talentos, ele é muito mais acessível, né? Quando a gente não pensa em nenhum tipo de limitação, de região, e muita gente percebe isso, né? E tem um outro ponto que eu vejo que as ferramentas ou meios de comunicação, colaboração remota estão tornando cada vez melhores, né? O que eu acho que vai acabar indo contra, assim, aliviando, talvez, assim, muitas preocupações que algumas empresas têm em relação à colaboração e cultura. Então, Gabs, meu ponto de vista é que não voltaremos ao estado anterior a 2020. Eu acho que o trabalho remoto não terá mais uma exceção, assim, mas eu acho que vai ter uma gama de opções, que eu acho que vai incluir, sim, lugares que vão ter trabalho totalmente presencial, modelos híbridos, totalmente remoto. Eu acho que a gente vai ver de tudo, tá? Então, o trabalho remoto em tecnologia vai acabar? É claro que não. Vamos pensar aqui então em que conclusões podemos tirar nos baseando no que acabamos de ouvir aqui. Acho que a primeira coisa é que, assim como a aceleração e o excesso de contratações, o gigantesco boom do trabalho remoto aconteceu principalmente por causa da pandemia. Isso a gente não tem como negar. Algumas empresas estavam preparadas para isso, a esmagadora maioria infelizmente não, e esse cenário foi extremamente positivo para alguns e péssimo para outros. Foi positivo para pessoas como eu, que, como já disse aqui, encontrei no remoto um jeito melhor de trabalhar e viver a vida. Foi positivo para desenvolvedores e profissionais de tecnologia competentes e que falavam inglês, que aproveitaram esse momento para conquistarem a sua primeira oportunidade internacional. Teve gente até que foi além e conseguiu a façanha de ter 2 empregos ao mesmo tempo. Cheguei a ouvir história de alguns malucos que chegaram a ter 3. Coragem, hein, galera? Só que esse momento também foi bem negativo para muitas pessoas, como meu sogro, por exemplo, que em mais de 30 anos de carreira nunca tinha trabalhado remotamente, tinha 0 preparo para isso e ainda por cima não recebeu praticamente nenhum tipo de suporte focado nessa situação por parte da empresa que trabalhava. E ele era responsável por um time de mais de 20 pessoas. Agora, pensa comigo, será que ele conseguiu ser um bom líder nesse período? Quais são as chances dele ter tentado fazer a coisa certa no trabalho, aplicando tudo o que ele sabia de liderança no presencial, só que online, e falhando miseravelmente? Será que os liderados dele entenderam isso? Infelizmente, a vida do meu sogro nesse período se tornou um inferno. Antes da pandemia, ele saía de casa bem cedo e quando dava 17h30, 18 horas, saía do trabalho, ia pra casa e só pensava nisso de novo no outro dia, quando ele chegasse no escritório. Trabalhando de casa, era normal ele não conseguir nem parar pra almoçar, porque era gente ligando
ligando para ele o tempo todo, problemas acontecendo e chegando através de uma comunicação caótica por parte de outras pessoas. E se tornou comum ele ficar até 9, 10 horas da noite trabalhando. É claro que ele não via a hora de voltar para o trabalho presencial. E eu tenho certeza que situações parecidas aconteceram com muitos líderes, pessoas que se viram de repente acuadas em uma situação nova e sem o apoio e suporte que precisavam da sua empresa. E quando a gente fala empresa, mais uma vez, é sempre bom a gente lembrar que não estamos falando de algo abstrato. Empresa é um grupo de pessoas que tem suas personalidades, opiniões, crenças, e para que mudanças significativas aconteçam nesses lugares, geralmente é necessário mais do que a força de vontade de um indivíduo. No caso do meu sogro, é bem provável que pelo menos uma das pessoas lideradas por ele pensaram: caramba, esse cara não tem ideia do que está fazendo. Ele deveria estudar técnicas de trabalho remoto. Que burro! Não é assim que lidera nesse contexto. O banco todo deveria passar por um treinamento e se adaptar. E essa pessoa não estaria 100% errada. Mas quem é que toma essa decisão? Quem é que faz isso acontecer? Provavelmente um grupo pequeno de pessoas que está lá no topo da pirâmide. Só que se essas pessoas não conseguem enxergar isso e têm um ponto de vista muito igualzinho, é difícil que elas tentem uma solução diferente além do que já está, entre aspas, funcionando há décadas. Mas, como eu disse em certo ponto aí do episódio, liderar e ter que tomar a decisão certa tá longe de ser algo fácil. Na grande maioria das vezes, quem opta por um caminho errado, entre aspas, não tá fazendo aquilo porque é uma pessoa burra ou algo do tipo, mas porque para ela aquilo faz sentido. E pode ser que em muitos casos seja certo mesmo, por mais que a gente de fora acredite no contrário. Tudo isso para dizer que o remoto funciona, se as pessoas e empresas quiserem que funcione. E para alguns casos não vai funcionar mesmo porque as pessoas não querem, porque elas acreditam que o presencial é melhor, que o dia a dia de trabalho, olha todo mundo junto, é o que constrói a cultura de verdade e tudo mais. E aquilo pode ser real para aquele contexto, para aquelas pessoas. Porque, mais uma vez, empresas são pessoas. Cultura nada mais é do que uma série de comportamentos e crenças que quem funda e faz uma empresa crescer e acontecer tem e compartilha ali com seus liderados, que vão passando para os seus liderados, que vão passando para os seus liderados e por aí vai. Se você assinar um contrato para trabalhar em um lugar, vai ter que de alguma forma se alinhar à cultura dali. Às vezes poderemos escolher, às vezes não. E no fim das contas, a gente vai ter que se adaptar de qualquer forma. Mas sobre a pergunta principal desse episódio, se o trabalho remoto e tecnologia chegou ao fim, a gente já sabe que não chegou. Ele vai continuar existindo, principalmente no mercado internacional. E pensando nisso, assim como as empresas que querem oferecer vagas remotas, trabalhar nesse modelo, podem aprender e se preparar para isso, será que pessoas que querem só trabalhar no modelo remoto, como eu, por exemplo, podem aprender habilidades para se diferenciar para as empresas que contratam nesse modelo? Tipo, o que eu, como profissional, preciso aprender ou posso oferecer de diferente quando estou me candidatando a uma vaga remota? Será que tem algum conjunto de habilidades específicas que podem me ajudar nesse contexto? Talvez a Sylvia Hartmann, a penúltima participante aqui do episódio e que é especialista em modelos de trabalho, tenha a resposta pra gente. Fica aí o convite, Sylvia, pra gente fazer um episódio sobre isso. Talvez algo como: que habilidades eu tenho que ter para conseguir um trabalho remoto em tecnologia? Ou talvez um nome mais curto. Se você achar que é uma boa ideia, comenta aí para eu saber. E eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Fica aí o convite para você participar da comunidade Olá Gabs no Discord, pra gente se conhecer melhor, conversar mais sobre trabalho, sobre remoto, sobre presencial, sobre cultura e sobre o que mais você quiser. Eu te vejo em breve, jovem. Tchau!